Seja bem-vindo ao MedCellCast. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado ao longo de toda a sua jornada de formação aí para a prova de residência médica. Eu sou o Jader Burtê, sou ginecologista e obstetra, professor de GO aqui da MedCell. E hoje eu tô aí com um convidado especial, Lucas Viana. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sou o Lucas Viana, sou médico nefrologista, sou também professor da MedCell, assim como esse cara aqui. E a gente vai tentar trazer uma coisa boa para vocês hoje. Então, hoje o nosso bate-papo, ele é, na verdade, sobre a evolução, né, do ensino e aprendizado em medicina, né, Lucas? Aqui a gente vai voar, cara. Eu acho que o objetivo é exatamente a gente falar, assim, ó, sobre como é que as coisas estão evoluindo, de que jeito que as coisas estão evoluindo, né, desde aquela perspectiva, né, de um médico mais sério, mais catedrático, né, até o médico mais despojado hoje, né, que tá aí... Beirando a loucura. Loucura, quase. Não é isso não é bem isso. Mas é uma insanidade boa, né? Eu sempre Com digo certeza. que Os grandes evolucionários da história do mundo, né? Eram sempre considerados como loucos ali no início. Né? Exatamente. Então, é isso aí, a gente... Desde a Idade Média, né? O pessoal já dizia assim, mesmo os que foram condenados à forca ali, eles diziam assim, tudo bem, eu vou ser condenado, mas a minha teoria eu continuo mantendo. E é isso aí, a gente aqui mantém a mesma coisa. Apesar que a gente não vai ser condenado a nada agora, espero eu. Lucas, então vamos lá. Falando, assim, uma perspectiva histórica, né? Assim, se a gente for pegar aquele método de ensino que era tradicional, que era um método mais catedrático, né? Como é que você enxerga esse processo evolutivo, né? Em ensinar e aprender medicina? Perfeito. Eu acho que excede até a medicina propriamente, né? Naturalmente, quando a gente vai falar de professor, né? O professor, ele originalmente era o cara que transmitia a informação, ponto, né? Então, é muito natural que o professor, que basicamente é alguém muito bom tecnicamente em alguma coisa, começa a pegar aquela coisa e entregar, né? É uma entrega, né? Que é aquele ensino mais que a gente gosta de chamar de catedrático ou tradicional, que é empurrar a goela abaixo, né? Tem até um aspecto mesmo esse ensino do próprio professor aprender. Ele aprende ensinando e tal. Mas é muito engessado, né? Então, como ele basicamente vai despejar aquela informação ali em cima do aluno, então todo mundo já viveu isso, eu tenho certeza. E isso aí se consagrou durante, não é questão de anos, séculos, né? Milênios mesmo, né? Como era a forma de se ensinar, né? Era a forma de se ensinar. Muito disso, acho que foi ficando meio maçante à medida que a gente foi tornando isso algo mais, assim, estrutural. Porque, poxa, se você pegar para ver como medicina era ensinada no início, né? Eu digo ensinada dentro dos hospitais. Era basicamente um médico prático, né? Que tinha um cunho de investigador também, porque, querendo ou não, cara, nos primórdios da medicina, todo mundo estava aprendendo o tempo todo, na verdade, né? Então, o cara, ele tinha muito disso. E alguém que queria aprender se juntava ali e colava nele, né? Então, isso era muito orgânico. Eu acho que essa parte ali do baseado na prática, baseado em problema. Ninguém tinha que pensar muito nisso. Porque era natural. Você estava junto com o cara dentro do hospital ou na prática dele e aprendendo com ele ali. Só que à medida que isso... E era por repetição, né? Era Óbvio, por repetição. Você óbvio. ia lá, né, via aquilo que a pessoa estava fazendo e você só repetia, né? Basicamente. Não se questionava. Não se questionava, né? Perfeitamente. E assim, é natural, né, cara? É um processo histórico, como a gente tá falando aqui. Mas, o que acontece? A partir do momento que a gente pegou isso e começou a colocar dentro de instituições, obviamente esse cara ali que era o detentor do conhecimento, ele sobe ali pro púlpito, né? Então ele vai ganhar aquele renome, ele vai ganhar aquele poder, ele é o dono do conhecimento e ele vai transmitir para os outros. Então, isso aí montou mais ou menos o que a gente conhece hoje como o ensino tradicional, quando a gente está falando especificamente ali da parte da teoria, né? Da transmissão da teoria. E parecia muito bem, né? Parecia prático. Pô, você pega um cara, ele ensina muita gente, ele detém o conhecimento, né? Então ele transmite diretamente, é isso aí, né? É simples,
o famoso lecture, né? O cara é um palestrante. E ele tinha, na verdade, essa característica de falar rebuscado, né? Falar aquela coisa que às vezes é uma linguagem inatingível, né? Então, eu tenho um exemplo muito clássico, né? Que eu lembro quando eu era acadêmico de medicina, que eu fui assistir uma aula de GO, olha só, de GO, né? Eu era acadêmico ainda não sabia, né? Que eu ia fazer GO, mas eu me lembro, assim, que o professor estava dando aula de infertilidade. Ele estava falando ali sobre a esterossalpingografia, sobre o fator ovulatório, sobre o fator masculino. E ele falou assim, quando a gente analisa o espermograma, quanto que vocês acham que é um volume normal de ejaculado? Né? Cara. E aí uma colega minha levantou a mão e disse assim, 30 ml! Meu irmão. E o cara era assim, era um professor super catedrático, engravatado, sabe? Aquela pessoa que fala rebusca. Cara, ele se desconcertou do jeito. Cara. Sabe quando o cara assim, ó, sai do... Ele olhou assim, o quê? Mas nem o cavalo produz 30 ml de sêmen. Hoje ela é psiquiatra. Muito bem. Ele ou ela? Não, ela. Ela hoje ela é psiquiatra, então assim... Até hoje eu ainda digo pra ela, olha, você sabe que eu ainda lembro daquela cena. Ela, sim, eu também me lembro daquela cena. Bem, querendo ou não, cara, talvez ela já era adepta aí do ensino baseado em problema, né? Porque ela gerou um problema ali. Ela desceu o cara do púlpito ali, o cara não se aguentou. E aí eu fiquei pensando, sabe, por que existe essa questão cultural, né? De que o médico, ele precisa ocupar esse lugar, né, de ser sério, de ser... Inatingível. Né, inatingível, de falar rebuscado, se ele pode falar de um jeito mais leve, né, de um jeito mais solto. Poxa vida, o tema que ele tava falando justamente era um tema que ele podia falar de um jeito muito mais despojado, né? Com certeza. Então, eu acho que existia, né, Lucas, um grande medo das pessoas de perder respeito, né? Perder aquele lugar, poxa, mas o médico é aquela pessoa que a gente tem que respeitar, né? Então, se ele falar de um jeito despojado, mais leve, mais relaxado, na verdade, assim, com né? certeza. Ele vai perder o respeito. Não, bem pelo contrário, né? Você vai ganhar mais respeito no momento em que você vai falar de um jeito que seja simples, de um jeito que seja fácil, né? E isso realmente é o que vai fazer a pessoa que tá estudando, que tá aprender. Cara, se você falar de um jeito simples. Você falou tudo, cara. É o mesmo que a gente vive quando a gente vai pra prática. A gente tá lá com o nosso paciente, você vai falar lá pra dona fulana, né? Senhora fulana, isso aqui, por exemplo, seu coração tá inchado. Poxa, tá certo, a dona fulana não é um estudante de medicina, ok, eu entendo. Mas isso faz atingir ela. Então, quando você consegue pegar o que é técnico, usar a linguagem técnica, mas trazer para uma pegada mais prática e entregar isso, cara, para o aluno, o fenômeno é o mesmo. Você tem um envolvimento emocional, você tem a proximidade, você tem aquela quebra do inalcançável, inatingível. Pelo contrário, você fala, cara, você está aqui comigo e eu estou aprendendo com você enquanto eu te ensino. Isso muda completamente a forma como a gente passa a transmitir informação. E não só a transmitir, veja só, que agora já não virou só transmissão. A gente aprende também. A gente aprende também. E essa pegada do cursinho, que é o que eu sempre digo, né? A gente que é professor de cursinho, a gente tem definitivamente, né? Esse papel da gente trazer os temas médicos de uma forma muito mais leve, né? Sem aquela pompa, aquela coisa assim. Poxa, o cara já tem uma rotina super estressante, né? Ele tem que passar aí, rodar nas cadeiras de medicina, ela tem que estudar, ela tem que ir pra aula prática, ele precisa fazer grupo de estudo. Poxa, quando ele vai se preparar para a prova, ele já tá cansado dessa coisa, né, desse aperto. Então ele precisa de uma coisa mais leve, né, aprender medicina de um jeito divertido, de um jeito que seja fácil, de um jeito que seja lúdico, né, para que realmente o conhecimento ele se sedimente, né? Exatamente. Afinal de contas, somos seres sociais, cara. E como um ser social, você não interage com coisas, você interage com pessoas. Então, quando você tá ali sentindo que o professor é uma pessoa, tá próximo de você, mesmo com um entrave aqui, ó, da distância, né? A gente tá distante ali de quem tá me ouvindo aqui. Só que se eu faço essa pessoa sentir próxima de mim, cara, aí sim eu consigo atingir ela. Isso aí é claríssimo. Quanto mais a gente faz, mais claro fica. Sensacional, muito bom. Acho que esse é o caminho. Né? É isso aí, exatamente.
Lucas, e em relação à questão de a gente usar recursos lúdicos para ensinar medicina, o que você acha, assim, e se você tiver exemplos para me trazer também, assim, que tipo de recurso lúdico que a gente pode usar, né, para poder ensinar a medicina de uma forma que a pessoa que está assistindo não esqueça mais, né? Excelente. Cara, eu sou muito suspeito, né? Porque, afinal de contas, eu entrei pro mercado digital aí vestindo de uma senhora dialítica de suéter rosa, né? Opa, conta isso aí pra gente. Você não tava ligado? Não, cara, pelo amor de Deus, eu aposto que quem tá assistindo ali sabe, não é possível. É a dona Gertrudes, então eu vou usar ela como exemplo aqui. A dona Gertrudes é uma senhora dialítica, que ela tem um catéter pra fora, porque é muito marcante, né? Ela poderia muito bem ter uma fístula, mas não, o catéter ele é marcante, ele marca, e essa é a ideia, marcar. Então, um exemplo aqui, usar através de personagem, né? A gente ensinar através de personagem. Por que é tão interessante você aprender através de caso clínico? Porque você traz a coisa pro chão, pra aqui, pro agora, pro mundo real. Então, quando você pega e traz, por exemplo, um personagem pra estereotipar, exemplificar aquilo ali de forma exagerada, é um dos recursos aí que a gente pode usar, você consegue marcar na mente da pessoa uma imagem e, através da imagem, um dado, um ensino, né? Então, esse é um exemplo simples, né? Você usar personagens. E o personagem, ele marca, né? Como você falou, assim, ele fica, né? Se aquele personagem realmente foi muito bem feito, ele vai acabar ficando marcado, né? Eu uso muito o exemplo da Carminha, da novela lá, Poxa. Né? A Carminha, as pessoas olham pra Adriana Esteves hoje e lembram da Carminha. Então, assim, ó, porque ficou um personagem muito marcado, né? E em medicina a gente pode fazer isso, né? Com certeza. Eu vou te dizer que eu gosto bastante de usar isso também. Eu faço o Capitão Progesterona. Capitão Progesterona. O Capitão Progesterona, assim, ó. Ele é aquele, eu digo que é tipo um Capitão América made in Brasil. Assim, né? Conte mais, ele é o Capitão Progesterona, ele é aquele que vai proteger os endométrios hiperplásicos, porque aí o cara já vai saber, poxa, tá, ele é um super-herói que tá ali, que tem o nome de progesterona, que tá ali pra proteger o endométrio. Tá, então a progesterona protege o endométrio. O estrogênio é o vilão, Perfeito. É o que vai estimular o endométrio pra ter câncer, né? É o vilão da história e a progesterona é o protetor. O que você usou aí? O arquétipo, cara. Você Exato. Criou o arquétipo, você pegou o arquétipo do herói, e todo herói protege, botou o nome de progesterona nele, acabou, cara. O cara já aprendeu progesterona, protege. E é isso que cai na prova, né, cara? Eles vão perguntar ali, ó, fatores de risco para câncer de endométrio. Tudo aquilo que for estímulo estrogênico constante, sem a oposição progestacional. Então, é isso, né? Cara, isso é incrível. Então, assim, todos nós, cara, eu, você, qualquer um, você que tá aí assistindo, todo mundo tem arquétipos que você traz de muito tempo. Você aprende nas histórias, né, de infância e tal. Então, você consegue usar isso para entregar informações. Você está usando um gancho. A gente se engana muito quando a gente acha que você sedimentou ali do nada aquela informação na sua cabeça só por repetição. Não. Com certeza, no seu cérebro, você usou algum gancho para trazer aquela informação para ela se tornar uma memória de longo prazo. E quem faz isso melhor vai levar isso por mais tempo. Então, por que a gente não pode facilitar isso? Como professores, por exemplo. Então, essa é a pegada, sempre. E aqui nas nossas aulas é exatamente isso que a gente faz. Assim, a gente gosta muito de trazer isso aí, personagem, cenário. Então, assim, é o que eu digo, assim, ó, o céu é o limite, né? Porque certamente. O objetivo é realmente a gente trazer esse recurso lúdico, porque a pessoa não esquece mais, né? Até hoje, eu tenho alunos que já se formaram, já fizeram residência, né? E me dizem, Jader, eu lembro até hoje de você nascendo. Lembro de que tinha uma vagina, um estúdio que vocês construíram uma vagina, você com uma touca de natação. Eu vi essa cena. Nascendo. Pro bem ou pro mal. E, cara, é exatamente isso. Eu disse, gente, olha aqui, eu não vou explicar mecanismo de parto com figurinha. Eu não vou explicar mecanismo de parto aqui, ó, mostrando videozinho. Poxa, isso aí a gente fazia na década de 90, né? Disse, não, a gente tem recurso. Eu disse, ó, eu quero que vocês construam aqui no estúdio um cenário, né, de uma vagina. Me comprem uma touca de natação e eu vou nascer. Eu vou desenhar as suturas ali, o occipito e a sutura sagital e eu vou nascer. Cara, as pessoas não esquecem, porque a gente usou um recurso lúdico, né, que acaba combinando, né, teoria com o recurso lúdico, com humor também, né, e isso definitivamente fica, né. Isso marca, né? Isso marca. A gente pode marcar uma pessoa
de duas formas. As duas são emocionais. Ou trazendo para boas emoções ou para más emoções, extremas, né? Então, eu acho que ver um cara nascendo com a touca na cabeça, dá pra trazer aquela parte da emoção boa, né? Do lúdico, do engraçado. Então, isso tem que ser valorizado. Isso não detrai em nada a nossa capacidade de ensinar para a pessoa. Pelo contrário, isso aí mostra que a gente sabe o que aquela pessoa precisa e como entregar aquilo. E essa questão cultural de que o médico perderia o respeito, né, por fazer uma coisa assim, né? Tem gente que às vezes olha, nossa, mas vai perder o respeito de fazer isso. Não, bem pelo contrário, Exatamente, né? O efeito oposto que é o efeito oposto. Quando eu fui começar essa parte de pegar e ensinar através do humor, muita gente chegou em mim assim, gente próxima, dos antigos, né? E com aquela coisa do amigo. Cara, cuidado, depois que você se queimar, você nunca mais vai ser visto igual. E de fato, eu nunca mais fui visto igual já. Eu acho que você também não. Mas da melhor forma possível. O pessoal passa até a gente como herói, cara. Como herói. Por mais que nós não sejamos heróis, né? A gente é um cara que quer realmente ensinar e passar informação da melhor forma possível e com a melhor duração possível. Mas realmente transformou a gente só que do jeito que eles não imaginavam, né? E, poxa, isso aí quando a gente recebe esse tipo de feedback, cara, é incrível. E é o que a gente tenta fazer aqui, né? E é o que a gente faz, assim, a gente tem usado muitos recursos aqui, né, em todas as áreas, né, na clínica médica a gente tem aí as demonstrações aí do bacilo da tuberculose entrando em animação, tem gente que faz comparações, né, na cardiologia tem uma comparação aí com uma galinha, né, da cardiomegalia, então assim, vários tipos de comparações que o pessoal faz e que definitivamente ficam, né, que as pessoas olham aquilo e aprendem, né? Que é outro recurso, né? A comparação, metáfora, alegoria, isso aí, com certeza, cara. Muito bom, excelente. Lucas, em relação ao storytelling, né? Que é uma coisa que acho que é bem importante, assim, um storytelling bem feito, bem contado, né? Como que o storytelling de uma forma leve, de uma forma despojada, pode ser usado, né? Para ensinar medicina, para ficar, né, aquela ideia que foi passada ali naquele storytelling que foi feito. Excelente, ó, então vamos pegar assim, os primórdios, tá? Primórdios da humanidade, cara. Como é que a gente passava informação para frente? Através de histórias. Boa parte do que a gente tem de histórias clássicas, irmãos Grimm e tal, não sei o que lá, tentavam passar ali informações que eram importantes do ponto de vista de organização de sociedade, etc e tal. Então, quando você percebe que isso é uma forma muito eficaz de transmitir informação, porque ela vai através de gerações, e você assume que isso é um recurso que você pode usar, você pode trazer, por exemplo, na medicina. Então, um exemplo de storytelling na medicina, simples, tá? É quando você personifica um paciente, né, para poder trazer a doença para a realidade. Seja através de um caso clínico mesmo, discutido em cima do caso clínico, seja através de uma animação em cima de um caso clínico. Isso não é só para a parte, vamos dizer assim, do ensino aqui, igual a gente faz aqui na Medcel, que a gente tenta realmente trazer da forma mais lúdica, esse storytelling. Mas a gente vai até para grandes revistas aí, periódicos médicos. Poxa, o que é por exemplo, um Massachusetts General Hospital Rounds lá, que é a discussão de casos lá do New England Journal of Medicine? O que é aquilo? Se não, storytelling. Basicamente, os caras trazem um caso clínico, e dentro desse caso clínico, eles vão mandando ali, ó, uma conversa entre especialistas, cada um defendendo o seu lado e tal. Essa coisa do multilateral, da conversa, né? Pontos de vista diferentes, para depois chegar na conclusão, né? E os casos interativos, cara, isso é storytelling, isso é contar uma história, né? E dominar isso, os recursos que você precisa para fazer isso, cara, você potencializa a sua capacidade de ensinar grandemente. É muito mesmo. Então, eu acho que é muito disso. E não é só que a gente que está na contramão, não. É isso que eu estou falando. As grandes instituições já estão vendo isso há muito tempo. Sabe que quando tem discussão de caso clínico, né? Se você for para um serviço, né? Um serviço bem estruturado que tem discussão de caso clínico,
é exatamente o que é feito, é storytelling, né? Então, 100%. assim, eles vão lá e discutem um caso, tem vários especialistas e não especialistas que acabam debatendo aquele caso clínico, congresso é assim também, né? Com certeza. E aí, quando ele é passado, né, de uma forma que você vê, né, toda aquela linearidade do caso, e se a pessoa que está conduzindo, ela consegue falar de um jeito simples, de um jeito leve, eu acho que ajuda todo mundo a entender bem o caso e definitivamente progredir e chegar a uma solução, né? Vou trazer bem isso aí que você acabou de falar, cara. Pô, nossas aulas aqui no Medcel, como é que a gente faz o extensivo? Primeira coisa que a gente faz, a gente traz uma frase que puxa uma questão, um problema. E geralmente, para onde que ela vem? Ela vem para a história, uma história específica, né? Um caso específico. Acabei de gravar uma lá, né? O que você faria com um alcoolista, né? Que chega para você com nistagmo, confusão e ataxia de marcha. O que eu fiz aqui? Eu criei uma imagem na cabeça de quem tá do lado de lá. O cara viu aquela imagem. E nisso eu já tô ensinando o cara a associar aquilo à doença. A encefalopatia de Wernicke, por exemplo. Isso sem falar de encefalopatia de Wernicke. Então, poxa, cara, isso aí é incrível. É isso aí. A aula de eclâmpsia, eu começo também assim, com uma cena no shopping de uma gestante convulsionando. Tipo, você tá ali, tá passeando no shopping, né, com a sua namorada, seu namorado, e aí, pum, cai uma gestante no chão ali e começa a convulsionar. Cara, E aí, você da área da saúde, você tem que manejar, né? Então, assim, como é que você vai conduzir aquela situação, aquele cenário? Então, a gente já começa criando o problema, né, já traz a pessoa, né, pra, puxa, isso pode acontecer comigo, né? E aí, como é que você vai manejar? E aí, então, a gente já ensina, baseado nesse cenário da vida real, a gente ensina como que cai na prova, né? E já entra naqueles pormenores do DNA da prova. olha né? só, com isso aí que você falou, cara, com essa imagem você fez duas coisas. Primeiro, você chamou a atenção da pessoa, que a pessoa não consegue deixar de prestar atenção numa gestante convulsionando. Pô, você ganhou a atenção do cara. E segundo, você já deu a base da doença. O que o cara tem que saber daquela doença. Você já entregou ali as duas coisas com um recurso audiovisual, cara. Parece bobo, mas isso aí faz toda a diferença. Total. E assim, o curso de casos clínicos que a gente faz, ele é assim também, né? A gente traz um caso clínico, um cenário clínico, inclusive é um cenário que a gente traz elementos da vida real mesmo, né? Claro. Então, assim, a paciente não veio, por exemplo, assim, deu um resultado alterado no exame, a paciente não veio, né? Por exemplo, a aula de NIC3, né? A paciente tinha uma NIC3, tinha que fazer um cone, e aí ela não veio, né? Aí ela apareceu 8 anos depois, já tinha uma doença invasora. E aí a paciente engravidou. Então, assim, a gente vai criando um problema em cima do outro para depois que aquele problemão tá criado, né? Aí a gente vai dissecando um por um aí dos problemas pra gente ir chegando às soluções. Então, esse é o objetivo, né? Realmente a gente transformar o problema depois numa coisa mais leve, mais palatável, baseado num bom storytelling, né? Isso aí, cara. Isso sim entrega informação. É o que a gente tenta fazer aqui sempre. E uma coisa que eu acho interessante, né, Lucas, é a gente contar coisas que aconteceram com a gente também. Eu acho que isso também enriquece, né? Porque às Sempre. vezes a gente só focar 100% na aula, né? Às vezes, né, eu sempre digo, tem gente que, não, eu só quero, né, essa parte técnica, mas a gente ir costurando a aula com cenários mais leves que aconteceram com a gente, contando coisas que aconteceram, né, de casos clínicos reais ou até de experiências de vida mesmo, isso também faz parte de um bom storytelling, né? Isso traz a proximidade da realidade, né? Exato. Então traz aquela verossimilhança externa. Tipo, não é só no livro, cara. Aqui, ó, o que aconteceu comigo? Ó, olha esse caso aqui que eu tô trazendo. Olha o que aconteceu com fulano. Vocês viram o que aconteceu na TV? Cara, essas coisas marcam a gente. E tudo que marca você pode usar para ensinar. Exato. É isso aí. Um exemplo clássico que eu gosto muito de usar em aula é assim, uma vez eu fui para dar aula presencial na Bolívia, né? Certo, perfeito. E aí, em Cochabamba era a cidade. E Beleza. aí, quando eu olhei assim, eu vi que eu comecei a falar e tal, eu vi que o pessoal começou a me fazer umas caras meio estranhas, assim, eu pensei, eita, né? A aula era vulvovaginite, que é um tema light, assim, né? Que é um tema que geralmente é facilmente compreensível. E aí eu vi que eles me olhavam meio esquisito, assim, sabe?
Aí eu disse, vocês não estão entendendo a língua, é isso? Sim, claro que sim, sabe assim? Aí eles disseram que eles não estavam entendendo a língua, porque eu tava dando aula em português, eu não tava dando aula em espanhol, né? Claro. Só que como é muito parecido, a gente acha às vezes, né, que o pessoal tá entendendo, mas no fim não tava. E aí tinha um aluno brasileiro que muito gentilmente, ele se ofereceu pra ir traduzindo pro espanhol a minha aula ao mesmo tempo. Caramba. Então, ele pegou o microfone ali, assim, super gentil, e aí eu falava alguma coisa em português, que o meu espanhol é de chorar, né? Eu vou ficar quieto também aqui. Não, meu espanhol é gelito no copito, assim. Assim, ó. Aí, cara, assim, ó, eu falava uma coisa e aí ele traduzia pro espanhol, né? Tá certo. Aí tem uma hora da aula que eu digo assim, gente, por que dá tanto desequilíbrio da microbiota vaginal, né? Por que existe tanta vulvovaginite? Porque se a gente for pegar do ponto de vista filosófico, né, biológico, né, todo reino animal, se a gente for pegar assim, as vaginas das outras espécies do reino animal, elas não têm tanta vulvovaginite, porque as vaginas humanas, elas acabam tendo sexo em momento que as outras não têm, né? Então, assim, durante a menstruação, quando tá grávida, na pós-menopausa. Por quê? Porque no restante do reino animal, a relação sexual é pra procriação, ponto final, né? Perfeito. E aí ele traduziu assim essa parte. Lo que pasa é que la vagina humana não descansa. Aí, ó, liberdade criativa, cara. O cara, ele foi lá, se antecipou. E eu te falo, cara, o que o povo vai lembrar? Do seu português ruim lá? Ou do espanhol dele? Cara, assim, ó. Ela dominou, eu não consegui dar aula mais depois disso, assim, ó. Porque foi assim, ó. Acabou, foi a aula antes e depois disso. E aí, então, eles gravaram isso, sabe? Assim, ó. Pô, as vaginas que não descansam por isso, sabe? Assim, então... Acabou, cara. Então, cara, às vezes é uma coisa que a gente conta que aconteceu e que te ajuda a fixar aquele conceito, e olha né? quão mais breve que foi, né? Exato. Quando você usa algum recurso assim, né? Realmente você torna bem mais simples e pragmático uma coisa que poderia ser o cão chupando manga, né? Então, é isso aí. É sobre isso. Foi um bom exemplo. Foi estranho, mas foi muito bom, cara. Lucas, e aqueles temas mais áridos? Quando a gente fala de medicina, sempre tem temas muito áridos. Em todas as áreas, em todas as especialidades, né? A gente tem temas... Bom, você é nefrologista, né? Então, assim, eu sou o cara falando mais com árido, o cara. Né? Eu sou um deserto, cara. Então, que recursos que a gente tem, assim, né? Pra gente poder trabalhar esses temas que são considerados mais áridos em medicina? Eu vou resumir em um recurso. Vou chamar aqui de criatividade. Por que criatividade? Porque dentro da criatividade você pode usar tudo quanto é tipo de recursos específicos. Então, quando você pega diversos métodos mnemônicos, né? Então, você pegar um acrônimo, né? Que, apesar de ser algo que é aparentemente simples, né? É uma coisa que a gente usa tão corriqueiramente. Por quê? Porque funciona. Até coisas um pouco mais, assim, complexas, tipo modelos estruturais. Igual quando a gente vai explicar qual que é a estrutura de um glomérulo, né? Acho que todo mundo já apanhou para entender mais ou menos o que um glomérulo era, especialmente lá atrás na graduação. Então, o modelo do balão vazio com a mão que vai dentro, a mão, as alças glomerulares, né? O balão aqui, a cápsula de Bowman com o epitélio visceral e o epitélio parietal. Então, nessa hora você consegue visualizar aquilo ali e falar, agora eu tô entendendo o que eu tô vendo. É um exemplo aqui tosco, grosseiro, mas que quanto mais você tenta, você se dispõe a trazer isso de forma prática para quem tá do outro lado, para o aluno mesmo, mais você atinge ele. E você vai atingir ele com modelos que são replicáveis, que são visualizáveis. Porque para eu explicar como que o podócito se repousa em cima da membrana basal glomerular, que está em cima do endotélio, que está aderido ao mesanjo, você vê que eu já gastei muita coisa para falar algo que eu exemplifiquei aqui, que visualmente é bem mais perceptível, né? Então, esse é um exemplo também, né? Então, analogias, realmente metáforas, tudo que a gente pega lá da literatura, eu brinco isso, cara. Olha para literatura, cara. Olha para literatura, que lá eles usam recursos, hipérbole, o que você imaginar que você, quando traz para cá, pro ensino, cara, você ressignifica aquilo que você estava passando. Então, são exemplos aqui muito práticos. Eu uso muito isso, por exemplo, dentro da nefrologia, do ensino da nefrologia. Quem já foi meu aluno, para quem eu já ensinei, e agora aqui dentro da Medicel a gente tá trazendo isso com tudo. É isso aí. Pô,
Aqui, ó. Dá um exemplo aqui. Tema árido, tá? Wernicke, vamos lá. Você falou parte de Wernicke, acabei de gravar a aula. Eu criei um mnemônico, cara. Porque eu falei assim, cara, tá, beleza. É bem simples o tema. São 3 coisas que o cara tem que saber que o Wernicke apresenta, né? Que é uma oculopatia motora, né? Uma oculomotricidade extrínseca alterada, uma ataxia de marcha e confusão mental, beleza. Mas, o que acontece? Quando eu falo isso, eu falo, é só isso que você precisa saber desse tema aqui, é uma coisa. Agora, quando eu pego e falo assim, tá, agora daqui 1 ano, sei lá, daqui 6 meses, você vai ver isso na prova. É só lembrar dos 3. Aí o cara chega na prova. Agora, se eu ensino pra ele, cara, eu inventei que é um mnemônico, é Wernicke, ó. O W é de walk, andar. Então, ataxia de marcha, walk. O Ni é de nistagmo. Nistagmo, que é a principal alteração da oculomotricidade extrínseca. E o Q, com C, né? O C de confusão, cara. Então, vai lá, tá pronto. Fechou? Ó, Fechou. Cara, o cara toda vez que quer pegar eu não esqueço mais agora ó, depois dessa. Aí o cara escreve, o cara percebeu que é Wernicke, cara, o cara escreveu, acabou, cara. Ele escreveu, acabou. Então é isso, a ideia é essa, é a gente facilitar. E, cara, não tem certo e errado nessa hora. Tem o que funciona e o que não funciona. E mnemose, na verdade, esse recurso, né, da mnemose, ele definitivamente é a melhor forma que a gente tem de gravar as coisas, né? Tem como. Claro que primeiro você vai entender, né, o tema, Obviamente. mas assim, quando você usa esse recurso da mnemose, medicina tem muito dessas coisas que a gente precisa decorar, né, cara? Não tem Então como. não tem o que fazer. Não tem como. Então quando você usa esse recurso da mnemose, você cria um gatilho ali no seu cérebro que parece que agarra, né? Que o cérebro agarra e não sai mais. Essa ideia, virar chiclete no asfalto. Uma coisa, o especialista tá falando do que ele faz no dia a dia. Ele não tem que usar a mnemose. Agora, outra coisa é o cara que é generalista e tem que performar bem numa prova. Ele precisa usar a mnemose. É óbvio, a gente não somos todos nós que temos uma memória aí de HD, né? Na verdade, a maior parte de nós não temos. Não tem. E tá tudo bem assim, somos humanos. Agora, você tem que se ajudar. E se você tem alguém que tá do lado de cá tentando te ajudar, trazendo simplificações disso, né? No melhor sentido da palavra, não é super simplificação, não é emburrecimento, não. É organizando isso aí de uma forma que você realmente leva pro longo prazo. Cara, é o que você precisa. Com certeza, com certeza. E tem vários, sabe que assim, ó, em todas as aulas tem mnemônico, assim, de todas as especialidades. Na URO, né, tem um mnemônico que a professora usa que é assim, homem tem câncer de próstata. Cara, parece uma coisa boba, né? Sabe, tipo, homem ainda tem bem câncer que é de próstata, homem, né? Ainda bem, né? Não, é porque a hiperplasia é na zona de transição da próstata, que é o que cai na prova, né? H, homem tem. Hiperplasia, H de homem, né? Tem, aí é a zona de transição. Câncer de próstata. O câncer é na zona periférica da próstata. Fechou. Então, fechou, sabe? É uma das coisas básicas que cai de câncer de próstata, é isso. Onde que dá hiperplasia? Zona de transição. Onde que dá o câncer? Na zona periférica, né? Pronto, meu amigo. Então, aí, deu, acabou. Sabe a sem teoria. dor. Sabe a teoria. Pegou o mnemônico. É isso Saturou. aí. Então eu acho que realmente pra gente aprender medicina, cada vez a gente tem caminhado mais, né? Obviamente isso não vai prescindir, né, de você estudar Definitivamente. a fisiopatologia, de você entender, né? Mas depois que você entende, o mnemônico ajuda você a amarrar. Ele vai te ajudar né? a recobrar, né, cara? Exato. Que é a maior dor nossa, né? Porque quantas vezes... Pô, Jader, quantas vezes que você já não pegou, estudou lá a minha parte lá da nefrologia, lá na seus tempos remotos lá. Você falou, cara, entendi tudo, cara. Passa uma semana, irmão. Você esqueceu tudo. Então, recobrar não é que é tão importante quanto. Às vezes é até mais importante você focar em como recobrar um conhecimento do que em como adquirir. Como adquirir é crítico. Mas todo mundo faz essa parte. Agora, recobrar é essencial. Só presta o que você recobra. Aí, mnemose e todos os outros recursos aqui que a gente tá falando, de storytelling mesmo, a parte de analogias. Cara, aí é que vem o Tchan. E é por isso que a gente traz tanto isso para nossas aulas. E fica, né? Parece que é uma coisa que fica. Fica Então até na gente, né? Eu vou te dizer que até hoje, as coisas do vestibular, cara, tem o que eu usava mnemose, né? O que o professor me ensinava, ainda tá, sabe assim? Você tá querendo tirar, mas não sai, o Deus cara. vê tudo da física ali, as fases da meiose, da biologia lá, que era como, cara. levei Zumira a passear de dia, né? Aí Famosa Zumira. A famosa Zumira. Zumira nunca vai embora, cara. Então, É assim, isso aí, cara. você vai olhando ali e você, cara, você grava, né? É uma coisa que fica pra sua vida pra sempre. E é o que a gente quer. É o que a gente quer, né? Esse é o nosso trabalho. Muito bom, excelente. Excelente, cara.
Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Lucas, mais uma vez, super obrigado. Que aí. isso, cara. Acho Eu que foi agradeço. ótimo. Conversa aí, papo cabeça violenta, hein? Muito bom. Muito obrigado. Continuem acompanhando a gente. A gente vai estar sempre trazendo coisas novas aí em relação à prova, em relação à metodologia de estudo, em relação a aprendizado, em relação a trilhar, né, esse caminho para a sua aprovação. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente está aqui e você sempre, sempre pode contar conosco. Muito obrigado. Obrigado. Até mais.